Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A paz de Cristo para você, para toda a sua família. Daniel Meireles e Camila Meireles aqui para mais um devocional aí diário. Lembrando que você é marido e tem que tomar posse do seu chamado espiritual para que você consiga dar um amparo aí para sua família. E você, esposa de um marido não cristão, fique em oração por ele, para que ele se converta e também tome posse do seu chamado espiritual. Vamos ler uma passagem aqui, para a gente começar o nosso estudo, em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25 até o final. Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o final. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus Cristo, nessa passagem aqui, ele estava alertando os seus discípulos aqui para não se preocuparem, porque ele sabe que quem cuida da vida dos discípulos de Cristo é o próprio Deus. No versículo 25 aqui do capítulo 6, ele diz o seguinte: portanto eu lhes digo, Jesus falando, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Aqui Jesus está mostrando algo novo, um novo ensinamento aqui, porque é óbvio que tanto eu quanto você, ou quanto os discípulos de Jesus naquela época, eles sim se preocupavam com comida, se preocupavam com a bebida, se preocupavam com as roupas. Isso é uma coisa óbvia. Mas aqui Jesus ele está pedindo para que os discípulos andem de forma contrária a esse tipo de coisa. Por que ele está falando isso? Porque o mais importante não é se preocupar com essas coisas que Deus já falou que vai nos prover. A gente tem que se preocupar com coisas ainda mais importantes, que é o reino de Deus, como a gente conseguiu ler nos últimos capítulos nos últimos versículos desse capítulo. Então aqui ele fala que o corpo é mais importante que a roupa e aqui no versículo 26 ele fala, ó, observem as aves dos céus, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então aqui Cristo mostrando que as aves dos céus, os animais, eles não se preocupam com o que vão comer, com o que vão, como é que eles vão se prover no outro dia. Eles simplesmente vivem
comem do seu alimento que Deus provê e não ficam preocupados com o dia de amanhã. Da mesma forma, nós devemos ter essa mesma atitude. A gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. O dia de amanhã vai ter o próprio mal dele. O dia de amanhã vai ter as próprias dificuldades. Então nós devemos sim utilizar o dia de hoje para que a gente possa servir de uma forma melhor o Senhor. E não simplesmente ficar preocupado com coisas banais perto do chamado que Deus nos deu de proclamar o Evangelho de Cristo. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, a preocupação nossa acaba sendo algo muito banal, um desperdício de vida, um desperdício emocional que nós fazemos aqui. Isso mostra, quando nós ficamos preocupados, mostra que a nossa fé ela é pequena, porque a gente não confia em Deus. Porque se a gente confiasse de fato em Deus, nós não iríamos nos preocupar com as coisas que acontecem. Obviamente, coisas neste mundo nos deixam preocupados, mas nós devemos colocar a nossa confiança naquele que pode resolver todas as preocupações, que é o Senhor. Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Versículo 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Aqui, Jesus colocou que quando uma pessoa ela se preocupa com as coisas desse mundo, como ocorreu aqui como estava ocorrendo nessas passagens aqui, isso mostra que a pessoa ela tem uma fé pequena, uma fé limitada. São homens de pequena fé, coisas que nós não devemos ser. Nós devemos ser pessoas de uma fé inabalável, uma fé enorme, uma fé que cresce exponencialmente conforme a gente vai aprendendo da palavra de Deus e conforme a gente vai praticando as coisas de Deus. Então aqui ele fala que, olha só, os lírios do campo tiveram uma vestimenta infinitamente mais glamurosa do que o rei Salomão, que foi o rei mais rico e mais próspero dessa terra, o rei do Antigo Testamento, filho de Davi. Vamos lá, versículo 32. Não, versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha só, que testemunho que Jesus deu agora para nós. Por que você fica preocupado com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir? Isso são coisas que os pagãos se preocupam. São coisas das pessoas que não servem a Deus, elas se preocupam com isso. E Deus sabe que a gente precisa de tudo isso, é óbvio. Deus sabe que a gente precisa de comida, de bebida. Deus sabe muito bem que a gente precisa de vestimenta, ainda mais nesse frio que a gente está passando, nesses dias aí. Deus sabe de tudo isso. E Ele tem o prazer de prover essas coisas para nós. Mas Ele quer que a gente não fique preocupados com as coisas desse mundo. Não só com comida, com bebida, ou com vestimentas, mas com coisas que irão nos atrapalhar no relacionamento que nós temos com Deus. Então, Jesus Cristo fala que não se preocupem com isso. Deus sabe exatamente o que você precisa, o que eu e você precisamos, o que a Camila precisa. Então, não adianta a gente se preocupar. Isso não vai trazer nenhum tipo de benefício, muito pelo contrário, vai trazer malefício para as nossas vidas, porque a gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar muitas vezes desapontado com determinadas coisas. Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida
diante do Senhor, na confiança em Deus, nós não mais nos preocupamos com esse tipo de coisa, pois sabemos que Deus irá nos prover e nós confiamos nas provisões de Deus. Amém? Amém. Amém. Versículo 33, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Versículo 33, um dos mais famosos da Bíblia. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busquemos, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. A justiça de Deus é o Evangelho. A justiça de Deus é saber que Jesus Cristo veio em carne, morreu numa cruz, foi sepultado e ressuscitou. E quando nós aceitamos este sacrifício, somos batizados, imersos no Evangelho de Deus, batizados na água e no Espírito, corpo todo inserido dentro da água para a remissão dos nossos pecados e para receber os nossos corações a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Quando nós buscamos em primeiro lugar todas essas coisas, o que acontece? As demais também serão acrescentadas. Aqui ele fala em vestimenta, aqui ele fala em bebida, aqui ele fala em comida, mas também todas as demais coisas Deus nos acrescenta. Então, por isso que a gente tem que confiar nossa vida no Senhor, nós devemos confiar todo o nosso ser a Ele, para que essas demais coisas possam ser acrescentadas de uma forma natural, de uma forma conforme a vontade de Deus. O versículo 34, para a gente finalizar. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, meus amados, basta a cada dia o seu próprio mal. Hoje a gente passou por algumas dificuldades, amanhã é um outro dia. Terão dificuldades, terão momentos de alegria, mas vamos viver um dia de cada vez. Vamos nos preocupar primeiramente em fazer a vontade de Deus, para que todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Que Deus abençoe muito a sua vida, assim como também Ele abençoa muito a nossa família. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você não compartilhe. Eu peço que você, antes disso, viva o Evangelho de Deus. Compartilhe os ensinamentos de Cristo através da sua vida, não só através de vídeos. Amém? Que Deus seja louvado pela sua vida.